7h51, esse é o Correspondente Médico. Lembrando que você também pode participar aqui comigo com o Dr. Fernando usando a hashtag Correspondente Médico lá no Twitter ou também pelo Instagram da CNN Brasil. Dr. Fernando, muito bom dia, vamos juntos agora, hein? Bom dia, Stephanie, muito bem-vinda. Vamos junto, vamos falar de saúde, vamos trabalhar. Vamos, porque estamos aqui para isso, né? E a gente já começa o quadro de hoje falando de um marco para a ciência. Um grupo de 100 pesquisadores conseguiu sequenciar completamente o genoma humano pela primeira vez. Segundo os cientistas que participaram do projeto, os genes descobertos são essenciais para o ser humano se adaptar e sobreviver a doenças, infecções e também contra pragas. Doutor Fernando, é aquela história do quebra-cabeça, né? Vai chegando no final, vai ficando mais difícil. A ciência já tinha conseguido mapear boa parte do genoma humano, mas é a primeira vez que a gente consegue ver a conclusão desse trabalho. Essa é a novidade. Sim, o projeto Genoma Humano iniciou na década de 90. Em 2013, a gente já teve 92% do genoma sendo apresentado, que já é um número substancial e muita coisa já aconteceu em termos de evolução. E agora é um marco científico porque a gente conseguiu concluir a leitura de todo o genoma humano. Ou seja, faltavam 400 milhões de letras ao DNA. Lembrando que o DNA é uma fita dupla, como se fosse uma hélice, que existem as bases nitrogenadas que fazem a sua correspondência. Então são 4. E com o decorrer do tempo e com toda a evolução tecnológica, a gente teve então o código genético totalmente decifrado. Veja, isso equivalia a mais ou menos um cromossomo inteiro. Nós temos no nosso material genético 46 cromossomos, então faltava pouquinho, mas esse pouquinho levou tempo, né? E é motivo de comemoração. Maravilha, doutor Fernando. E o que é essa nova descoberta agora, né? Esse pouquinho que faltava, de que forma isso pode contribuir para a ciência e para o avanço da medicina de maneira geral, hein? Bom, entendendo que existe diferença de DNA entre as pessoas, ou seja, o código genético, entender melhor as doenças, as características físicas, fisiológicas, a gente pode imaginar o seguinte: tem muito terreno pela frente que pode ser desbravado em termos de tratamento e terapia gênica propriamente dita. Então, entender as características individuais e, sobretudo, até mesmo tratar doenças que antes eram simplesmente consideradas uma característica genética, algo realmente imutável. Então, o desafio, na verdade, ele só começa daqui para frente. A partir do momento que esse quebra-cabeça, então, ele foi montado e a gente tem muita coisa para desenvolver e com uma perspectiva bastante positiva. Quebra-cabeça completo, lá em casa a gente costuma emoldurar, né? Aquele trabalho concluído. E para a ciência, imagino que vai ser mais ou menos isso, né? No nível de importância. Agora, doutor, os cientistas disseram que esses genes são essenciais para a sobrevivência a algumas doenças. Como, de fato, esses genes agem aí nesse sentido de prevenir e até tratar algumas doenças? O que acontece, Stephanie? Quando você tem um código genético decifrado, você entende que, em última análise, existe a produção de proteínas e isso vai interferir no próprio desenvolvimento do corpo e do processo do metabolismo e do funcionamento das células. Quando a gente consegue entender que parte que está alterada ou que parte que poderia ser melhorada, você já tem aí uma perspectiva de atuação. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente percebe o caminhar da ciência. Se eu consigo diagnosticar precocemente um problema ou reconhecer aonde está, na verdade, o foco inicial de tudo, eu posso então fazer uma intervenção muito mais satisfatória. É mais ou menos por aí que a ciência vai progredir daqui para frente. É aquele corta e recola agora de DNA, né? E quais são os próximos passos diante desse avanço importantíssimo? Bom, você imagina que é o código genético de um indivíduo que basicamente foi descoberto. O indivíduo, entenda, né? Um material genético completo. Agora é lógico, né? Tem muito trabalho pela frente, identificar o que significa cada gene, como que na verdade isso repercute na saúde das pessoas, na doença também. E a gente tem aqui um material de trabalho incrível. A partir do momento que o quebra-cabeça está montado, além de emoldurar e colocar ele na parede com um troféu, a gente sabe que a gente vai entender os perfis, as características e também intervenções que possam tratar doenças, Stephanie. Doutor Fernando, vamos aqui para o próximo assunto, um assunto curioso aí, hein, pessoal? A gente vai falar sobre palavrão. O que o palavrão tem a ver com a saúde? Vamos entender melhor agora. Claro que existem questões de respeito, de ética até envolvidas, mas o palavrão pode trazer benefícios para o corpo humano. Essa constatação veio de 2 experiências feitas por uma universidade no Reino Unido. Cerca de 170 pessoas, a maioria ali com média de idade de 21 anos, foram submetidas a medidas de desempenho físico e análises mentais após a repetição de uma série de palavrões. E aí o resultado mostrou alterações nas emoções
e no funcionamento do corpo desses voluntários. Doutor Fernando, mostra pra gente aí quais foram alguns desses resultados dessas pesquisas. Stephanie, o cérebro humano ele tem uma característica incrível, que é a capacidade da gente pensar uma coisa, dar uma filtrada e falar alguma coisa que seja mais palatável e que faça sentido. Isso ocorre nos lobos frontais através de uma faculdade chamada controle inibitório. Eu penso uma coisa, interpreto ela e falo com polidez para ser bem entendido e também para não ferir nenhuma outra pessoa. Agora, o que esse trabalho mostrou? Que quando a gente utiliza de uma maneira, enfim, nesse contexto, um palavrão, alguma palavra que geralmente você não usaria num contexto social normal, aumenta a confiança, a força física, isso foi notado na execução de exercícios, a ousadia e a coragem, como se fosse uma válvula de escape. Imagina o seguinte: você controla não simplesmente o que você diz. Muitas vezes você pode até tentar controlar o pensamento, mas isso impacta também em outros comportamentos, o que pode impactar na confiança, por exemplo, no desempenho psicomotor e assim sucessivamente. A hora que você dá uma liberadinha em relação a isso, existe evidência científica que outras coisas melhoram também. Há quem diga que o palavrão é uma catarse. Claro que a gente vai tomar cuidado, principalmente com crianças, né, que são uma esponjinha, aprendem tudo que a gente fala, não é qualquer hora, mas quando a gente bate ali o cantinho do dedo do pé na quina da mesa, da cadeira, tem hora que dá vontade, né, doutor Fernando? E aí, como é que o nosso cérebro funciona nesse momento de explosão em que a gente solta esse palavrão, a gente sente aquela raiva danada? É como se você abrisse uma porteira que está, na verdade, ali contendo muitas coisas e principalmente funcionando como um freio emocional. Você falou de uma coisa que... Quem já bateu o dedinho na quina da porta ali sabe do que está falando, mas também, por exemplo, no esporte, no momento em que você precisa extravasar uma emoção, uma tensão muito grande, funciona como uma válvula de escape, acaba equilibrando uma parte emocional do cérebro, que a gente chama de sistema límbico. A gente não está aqui fazendo apologia a falar palavrão, mas a gente está explicando o que cientificamente acaba ocorrendo. E também isso aqui não é uma chancela para todo mundo, na verdade, descer do salto e falar o que quer, mas impacta sim no funcionamento do cérebro, reduzindo então essa tensão a partir do momento que o controle inibitório ele fica um pouquinho mais frouxo. Educação e polidez cabem sempre, né, doutor Fernando? Somos pessoas educadas. Agora tem também o outro lado, como o senhor bem falou, não é fazendo aqui apologia, da pessoa que é alvo de um desses palavrões, alguém que extravasou ali. Quais são os efeitos negativos? É importante a gente dizer também, né, que dói, fere quem ouve. Sim, o que acaba acontecendo é que você pode comprometer a autoestima, dependendo do estado emocional ou psicológico que a pessoa está, Stephanie, aquilo pode ser interiorizado, dependendo, ela já está um pouco enfraquecida e aquilo vem como um reforço negativo. E o reforço negativo ele tem um poder tão grande quanto o reforço positivo no cérebro. Por isso que a gente precisa entender várias faces do mesmo problema e da mesma questão. Da mesma maneira que a partir do momento que a gente entende isso também, isso significa que empaticamente você pode compreender o que aquela pessoa que acabou exteriorizando um xingamento realmente está fazendo. Nem sempre aquilo tem um significado tão real e presente assim como a gente imagina. Muitas vezes simplesmente significa que soltou, que liberou uma parte que estava contida do seu sistema inibitório. Então, tem hora, tem lugar certo, mas tem alguma técnica também para quem acha que está falando palavrão demais, quer evitar? Tem alguma forma de conseguir treinar isso também, doutor Fernando? Sim, você pode, na verdade, prestar atenção na produção verbal que você tem. E para quem, na verdade, quer falar palavrão, minha mãe, a dona Eli, dava uma dica ótima. Vai lá, Fernando, vai, abre a porta do armário onde ninguém está escutando, grita tudo que você quer e depois vem para cá e fala com educação. O que eu quero dizer com isso? Existe momento, existe situação para tudo. Por exemplo, o indivíduo na academia que precisa fazer muita força, talvez naquele momento, se ele soltar um palavrão, não vai ter uma repercussão, como, por exemplo, a gente aqui no ar conversando com as pessoas. Então, tem momento e tem situação apropriada para tudo. E se você tem dificuldade de lidar com isso, prestar atenção na sua própria produção verbal, falar com um pouco mais de calma, talvez represente um caminho para você turbinar o seu controle inibitório e não colocar aí os pés pelas mãos. Porque na vida não é como na televisão, né? Que a gente tem aquele efeito sonoro que coloca um pi em cima de palavras censuradas. Obrigada, doutor Fernando. Vamos aqui para o próximo assunto. Mais um estudo avaliou o impacto da pandemia na saúde mental. Dessa vez, o foco foi nos estudantes do ensino médio. Essa pesquisa foi feita nos Estados Unidos pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país e revelou que quase de 2 a cada 5 alunos tiveram problemas de
saúde mental na pandemia. Esse é um assunto recorrente aqui, né, doutor Fernando? É muito importante a gente falar de saúde mental, mas principalmente dos adolescentes. Traz pra gente, por favor, os resultados. Sim, falando de pandemia, Stephanie, quando tudo começou, a gente falava muito da onda, né? Quando que vai ser o pico de número de infectados? E a gente já previa ali que outros problemas, outras ondas iriam acontecer e uma quarta onda seria o impacto grande que veríamos na saúde mental. E aqui está um exemplo mostrando e comprovando que mesmo com o passar do tempo, com o desenvolvimento das vacinas, do tratamento e de uma situação um pouco melhor que a gente vem apresentando atualmente, a saúde mental acabou sofrendo e principalmente numa parte vulnerável da própria população. A gente está falando dos jovens, enfim, constituem a geração do amanhã. 37% de problemas de saúde mental. O número não é pequeno. Quando você olha 37% num universo grande de jovens, isso representa mais de um terço de uma sala de aula. 44% tristeza e desesperança. Nós não podemos falar aqui em diagnóstico de depressão, mas você pode imaginar que alguma coisa relacionada com o humor, algo tão importante para que a gente tenha motivação, tenha autoestima, que fica comprometido. E esse número aqui realmente ele chateia, aborrece e faz com que a gente preste ainda mais atenção nesse problema. 10% tentaram tirar a própria vida. Esse número não é pequeno e esse número representa um alerta. A saúde mental é algo extremamente importante, assim como a saúde do corpo físico. E, doutor Fernando, é claro que a gente vem falando de pandemia, esses dados aqui, principalmente esse de 10%, um jovem a cada 10 tentaram suicídio. Isso tem a ver com a questão do isolamento, porque a adolescência, né, essa juventude também é uma fase crucial de muitas mudanças. E esses jovens, de repente, foram forçados a uma nova realidade, trancados dentro de casa. Qual a importância social, né, do contato com outros jovens para essa população? A questão da socialização, nós somos animais gregários. Então, assim, a gente vive em grupo, vive em bando. A gente precisa conversar, precisa trocar informações. Muitas vezes funciona como uma válvula de escape e você identificar que uma pessoa próxima a você passa pelos mesmos problemas que você vem enfrentando. E isso, naturalmente, já faz com que você tenha uma sensação de normalidade. Quando você tem aí, por exemplo, uma medida não farmacológica como essa do isolamento adotada, você pode imaginar que isso pode ser uma explicação plausível. E outra também, Stephanie, o que acaba acontecendo? Dentro de casa, muitas vezes, observando a desesperança, a ansiedade e a angústia dos pais, por um efeito que a gente chama de efeito do neurônio espelho, o comportamento ele pode ser assumido e adaptado. E esse cérebro ainda não está pronto. A gente sabe que o cérebro humano fica pronto com 21 anos de idade. E o comportamento, na verdade, acaba representando um problema. E aqui a gente tem números que mostram para a gente a importância de a gente falar sobre esse tema e, principalmente, se você reconhece no seu filho, um jovem, no seu familiar, um problema de alteração do comportamento com o sofrimento, procurar um serviço que possa oferecer atendimento na área da saúde mental. Pais, família, amigos, estejam atentos aos jovens, né? Obrigada, doutor Fernando, por mais um dia. Este foi mais um Correspondente Médico.